no versículo 3, vai dizer: Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. É bonito a gente perceber, né, Renato, que Jesus nos convida a afastar um pouquinho da margem. E eu penso que Jesus está nos convidando para a gente sair um pouquinho do nosso lugar, sair um pouquinho, né, da comodidade que às vezes nós nos encontramos, da superfície, e afastar, né? Andar um pouquinho, afundar um pouquinho na água, né? Para que também nós possamos ouvir do Senhor, né? Esse pedido, lançai as redes. Não é verdade, Renato? Mas foi exatamente esse o processo, porque quando eu me deparei com essa situação, eu falei, e agora, né? Foi quando comecei a fazer, pelo menos, toquei algumas musiquinhas lá e coloquei no Instagram. Simples. Mas para mim era um sofrimento. O que eu tive que fazer foi justamente isso. Eu escutava essa voz falando, tipo, vai, avança o teu barco, né? E eu acho legal quando ele fala avança, ele não tá falando só empurra o seu barquinho, só tipo vai. Não é avançar no sentido de ir mesmo, de ir pra frente, de ir sem medo, né? Então eu falei assim, vou ter que encarar o bicho mesmo, não tem jeito de eu fugir disso. Então foi aonde que eu comecei a fazer os vídeos. Porém, eu já tinha esse desejo no coração e partilhava com o Jair essa questão do canal, outras pessoas também já compartilhei. Como eu sou muito limitado para muita coisa, eu preciso de gente comigo, né? E quando a gente bateu as ideias, aí o meu irmão também, o Rafael, e a princípio o Jean também estava, só que ele está trabalhando, mas contribui com ideias, a gente pensou muito, trocou muita ideia, conversei com o Juninho também. Igual eu falei, a gente não sabe como é que vai ser, mas a gente empurrou o barco, avançou com o barco, e agora está em alto mar. Em alto mar a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que Deus vai inspirando, vai conduzindo, a gente vai se adaptando, a gente vai errando, vai acertando. Então, acho que foi isso, né? Você quer falar alguma coisa, Jair? Do que foi para você? Para mim foi parecido com você, Renato. Sempre tive a vontade de usar aqui, quando eu construí o estúdio, em fazer o estúdio voltado para a igreja e algo que poderia evangelizar. Então, há um tempo que eu construí, tem 7 anos que tem a construção, e há 3, mais ou menos, já com essa tendência de live, eu comecei a estudar produção de audiovisual, vídeo e fotografia, e ver essa ideia de montar algo, né? A princípio era para fazer mais vídeos, de jogar vídeos na internet, falando sobre expressões, né? O que a pessoa pode ajudar ao próximo. E depois, iniciando com a pandemia, a gente teve mais a ideia de fazer as lives, né? Que aí eu conversando com você, trocando uma ideia, acabou que você estava com a mesma vontade e surgiu o projeto. E a gente veio trabalhando aí há uns meses para conseguir, graças a Deus, a gente vai levar isso para frente. E o bacana também desse avançar, nós podemos pensar no se colocar a serviço, né, de Deus. Às vezes nós temos medo, temos receios, né? Paramos nas nossas limitações, mas não podemos parar nas nossas limitações, né? Como dizia aquela música, né? Nem as minhas limitações, né, me impedirão. Então é preciso que eu me coloque a serviço de Deus, da evangelização, levar uma palavra amiga, né, levar um abraço, né, mandar uma mensagem, um telefonema, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, onde não temos, né, a oportunidade de nos encontrar, né? Se coloque a serviço simplesmente para escutar os seus irmãos, liga para aquelas pessoas que há muito tempo você não vê, que há muito tempo você não encontra. Isso tudo é se colocar a serviço, né? Hoje, muito mais, é preciso que as pessoas vejam na nossa vida o Evangelho. Proclamar, sim, né? Mas é preciso que as pessoas vejam o Evangelho sendo concretizado na nossa vida.
Depois que Jesus diz, né, a Pedro para que ele lançasse as redes, Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Esse é um dos versículos que mais toca o meu coração dessa passagem, né? Principalmente esse pedaço, por causa da tua palavra. Então isso vem dizer para nós que nós precisamos fazer a experiência com a palavra. E para nós, Renato, a palavra, né, não é simplesmente letras. A palavra é uma pessoa. Vai dizer lá em João, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós fazemos a experiência com a palavra, nós estamos fazendo a experiência com Jesus. E isso é muito importante. É isso que nos dá, né, a confiança de, mesmo depois de trabalhar uma noite inteira e nada pescar, eles lançaram a rede por causa da palavra. E eu me recordo aqui, Renato, das tentativas que nós começamos a fazer aqui, né? Os testes. Hoje nós estamos, né, o primeiro programa ao vivo, mas nós já tem quase um mês que nós estamos aqui fazendo lives de teste, né? E aí as primeiras, né, as questões técnicas não funcionavam, né? Mas nós continuamos perseverantes, né? Por causa da palavra. Na verdade, bem antes, né? Quando começou, quando a gente se deparou com aquilo, quando você fala com a questão da experiência com a palavra. Porque o Pedro, nessa situação aí, Jesus já tinha ido à casa dele, ele conhecia Jesus, mas ele não tinha tido ainda uma experiência com a palavra dita, escutado o Senhor, entendeu? Ter parado para escutar, para prestar atenção, para poder obedecer a ele. Aí também foi a primeira vez que usaram a palavra Senhor, né? Foi quando ele entendeu já, estava entendendo quem é o Senhor da minha vida, o senhorio de Jesus ali. Então ele já estava entendendo, então estava começando a entender. Essa é até a vocação de Pedro aí, né? O chamado dele. Então eu me deparei com isso também. Eu falei assim, beleza. Mas aí eu acho que é para todo mundo que quer evangelizar, que está fazendo alguma coisa aí, que está buscando anunciar Jesus, passa por isso, por esses questionamentos, né? Beleza. Eu conheço Jesus, já ouvi falar dele, já foi na minha casa, eu conheço ele, igual Pedro conhecia Jesus, mas ainda não tinha tido a experiência profunda com a palavra. Igual, já tive algumas vezes experiência com o Senhor, mas essa foi especial para mim, talvez por ser algo muito novo, entendeu? Que é tá aqui falando, tá correndo atrás das coisas, dos bastidores, que é pesado, que é difícil, que exige renúncia, exige muitas coisas. Exige correria, né? Essas correrias que a gente tem, além da vida que já é corrida. Mas a gente se propôs, então a gente tem que saber que é assim que funciona. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, beleza, a gente vai pra frente, a gente vai pra cima. A gente não sabe como é que vai se dar. A gente precisava de uma placa de captura que custa 7 mil e bocado, quase 8 mil reais. Aí a gente falou assim, e agora? Ele mandou a gente ir, a gente tá obedecendo, a gente jogou a rede. Porque a gente falou assim, beleza, a gente vai fazer. Mas como a gente vai fazer? A gente lançou a rede. Aí a gente correu atrás de amigo, de benfeitor, de patrocínio. Conseguimos essa placa. Já foi um passo. Aí vem esses testes que você falou, que é difícil. A gente vai tentando uma, tenta duas, e vai tentando, e vai se frustrando, às vezes, mas não, vão lá. Aí a gente me depara com essa cena deles limpando a rede, né? Aí a gente guardando tudo para poder, assim, vamos guardar que amanhã é outro dia, a gente vai conseguir. O Jair desesperado, né? De madrugada, velho, fiz um teste aqui, vê se tá funcionando. Mandava para mim Jair o link. Debaixo da mesa, né? Debaixo da mesa. Então, eu acho que assim, aí você que está em casa, você faz um paralelo, faz uma comparação com a evangelização que você faz também, né? Quais são as dificuldades que você tem? Às vezes é lá na crisma, você vai lá, fala, os jovens não entendem. Ou então você vai anuncia para
para aparecer no grupo de oração e ninguém aparece. Então, acho que foi isso, sabe, que a gente passou. E por isso que eu faço essa analogia com essa passagem, porque ela é isso aí, é a nossa vida de evangelização. Quando a gente se propõe, existe isso e existe uma obediência. Igual eu falei, o barco está em alto mar, não dá mais para voltar, né? Então, vamos ver o que vai ser. Então, a gente conta com vocês aí também, que estão em casa, para poder mandar dica, dar feedback, igual vão comentando aí já, entendeu? E vamos ajudando a gente. Vão ouvir pessoas aqui, vocês não digam, eu quero ir lá dar um testemunho, chama a gente, manda uma mensagem. A gente sabe que isso aqui vai ser um canal direcionado para lançar as redes. Aí a gente também fez a menção às redes sociais também, né? A gente brincou com isso, né? Lançar as redes, a web, né? Na web. Então acho que acho por isso que a passagem veio junto, foi casando tudo, entendeu? E você falou de uma palavra aí, Renato, obediência, que as pessoas às vezes têm medo dessa palavra porque acham que a obediência é algo que, como se nós nos tornássemos marionetes, né, na mão de Deus. E hoje as pessoas não querem muito essa palavra. Mas quando a gente vai pesquisar, né, o sentido real da palavra obediência, lá na sua origem, ela vai dizer uma escuta atenciosa. Por isso que sempre dizia que Jesus era obediente ao Pai. Por quê? Porque ele procurava sempre escutar o Pai. E nos momentos de suas maiores decisões, né, o que ele fazia? Ele subia a montanha, né, a montanha que na palavra é lugar de encontro com Deus, e ali ele se colocava em oração para escutar a Deus. Porque só a partir dessa experiência que nos fortalece é que nós temos coragem, confiança de nos colocarmos a serviço, de lançar as redes. E quando você fala também de lançar, né, as redes aí, vamos dizer, né, as redes sociais, quanta coisa a gente tem visto aí nas redes sociais de discussão disso, discussão daquilo, mas eu acredito que nós podemos fazer um melhor uso dessas redes, né? Que tal, ao invés da gente ficar criticando a postagem de um, discutindo com o outro, a gente começar a partilhar coisas boas, a começar a partilhar, a testemunhar a graça que Deus, né, tem realizado, os trabalhos de evangelização que a gente está fazendo, né, os cuidados que a gente tem visto aí das pessoas uma com as outras, né, durante esse momento de pandemia. Porque tem muitas pessoas que estão sozinhas em casa, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para partilhar. Então, assim, o objetivo e a proposta também desse programa de estar na rede é justamente esse momento em que você possa, através das redes sociais, escutar coisas boas, escutar palavras que vão trazer fé, esperança ao seu coração. Então, também nós queremos, né, lançar esse desafio para você que nos acompanhe. Comece a partilhar coisas boas na internet. Aquilo que você tem feito de bom, uma mensagem boa, uma moção de Deus, né? Para que a gente, de fato, possa espalhar, né, as coisas boas. Já que nos noticiários tradicionais a gente vê muita coisa ruim do que acontece e a gente não tem muita intervenção sobre isso, né? Mas nas redes sociais eu tenho como levar o bem, eu tenho como lançar essas redes, né, para que as pessoas também façam a experiência de Deus.